Bom dia. Supõe-se que os aniversários nos façam lembrar de algo importante. Mas eles nem sempre têm a ver com a renovação de compromissos antigos. Quando os aniversários são oficiais, eles fazem parte da criação de uma memória institucional que necessariamente também implica algum esquecimento, também como escreveu o historiador jesuíta dos Estados Unidos, Stephen Schlosser, escreveu há alguns anos em um ensaio perceptivo. Estamos nos aproximando agora do fim do 50º aniversário do Vaticano II, que se estendeu de 2012 a 2015. E agora esse aniversário de 4 anos de duração já tomou uma forma. Nesse sentido, o aniversário do Vaticano II é diferente da celebração de uma memória institucional. Os historiadores e teólogos mantiveram viva a memória do Vaticano II, mas e antes que a instituição decidisse fazê-lo. Giuseppe Alberigo, José Oscar Beoso, Peter Hühnermann, John O'Malley, Gilles Routier, Christophe Theobald e outras pessoas tiveram um impacto muito significativo sobre o papel do Vaticano II na comunidade intelectual católica. No mundo de língua inglesa, por exemplo, o livro What Happened at Vatican II, de John O'Malley, literalmente resgatou a memória do Vaticano II quando ele estava prestes a ser esquecido ou posto de lado. Mas se é verdade que muitos teólogos e católicos leigos celebraram de maneira não apologética e explícita os 50 anos do evento conciliar, a Igreja Católica institucional como tal quase não deu sinais diretos da vontade de lembrar-se do Vaticano II. E isso se aplica particularmente a algumas dioceses para as quais o Vaticano II é uma parte particularmente desconfortável do magistério da Igreja. Nem mesmo a eleição do Papa Francisco mudou isso. Algumas pessoas na Igreja ainda mantêm o legado do Vaticano II como cativo da batalha em torno de suas interpretações. Uma batalha que, nos Estados Unidos, é frequentemente um subconjunto da ideologia das chamadas guerras culturais. E o Papa Francisco não mudou isso. Sejamos claros. O Papa Francisco é claramente um Papa do Vaticano II, como seus predecessores Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI. Mas na história do papado, nesses últimos 50 anos, Jorge Mário Bergoglio é verdadeiramente o primeiro Papa de uma igreja pós-Vaticano II. Uma igreja que não se esqueceu do Vaticano II, mas não é cativa de uma interpretação particular e idiosincrásica do evento e de seu ensinamento. Biograficamente, Jorge Mário Bergoglio é o primeiro Papa que foi ordenado para o sacerdócio após o Vaticano II, a saber, em 1969. Mas a eleição dele não mudou o curso da Igreja institucional estabelecido pelo Papa Bento antes de 2012. Como você se lembra, inicialmente o Vaticano II seria celebrado sob uma bandeira diferente, a saber, a nova evangelização. Talvez para evitar uma nova controvérsia em torno do sentido do Vaticano II. Então, com a eleição do Papa Francisco, será que nada mudou no papel do Vaticano II na Igreja Católica? Não é bem assim. Muitas das mudanças que temos presenciado desde 13 de março de 2013 estão relacionadas, em minha opinião, com o papel de Gaudium et Spes, a Constituição Pastoral sobre a Igreja no mundo moderno. Agora está claro que o pontificado do Papa Francisco produziu uma das mais surpreendentes inversões de destinos referentes ao legado teológico de um concílio ecumênico. Isso se aplica especialmente à Constituição Pastoral Gaudium et Spes, cuja história no Vaticano II e cuja recepção após o concílio são particularmente significativas para entender todo o Vaticano II. Gaudium et Spes, um documento que ficou quase esquecido durante o pontificado de Bento XVI, é um dos documentos conciliares mais frequentemente citados pelo Papa Francisco. Não há muita dúvida de que a Constituição Pastoral é o documento-chave do Vaticano II para orientar nossa compreensão do Papa Francisco e de sua relação tanto com o próprio concílio
quanto com o período pós-conciliar. Esse renascimento de Gaudium et Spes é visível, acho eu, em tudo o que ele diz e faz, e especialmente em seus dois mais importantes atos. No título do mais importante documento de seu pontificado até agora, a exortação Evangelii Gaudium, até a bula Misericordiae Vultus, de proclamação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, de março deste ano. Então, qual é o sentido dessa inversão, desse retorno da Constituição Pastoral do Vaticano II? Qual é o sentido da Gaudium et Spes para os teólogos e fiéis da Igreja no mundo moderno de hoje em dia, em um mundo que é significativamente diferente do mundo de 1965? O legado de Gaudium et Spes está particularmente vinculado ao legado do Vaticano II como um todo e vice-versa. E há uma justificativa histórica e uma razão teológica para isso. De um ponto de vista histórico, a mensagem de Gaudium et Spes sobre a Igreja no mundo moderno pode ser vista como o alfa e o ômega do concílio, pois a teologia de um dos pais teológicos do Vaticano II, o dominicano francês Marie-Dominique Chenu, está no início e no final do Vaticano II. A mensagem do Vaticano II já está na mensagem ao mundo, que é o primeiro documento aprovado e publicado pelos padres conciliares uma semana após a abertura do concílio, no dia 20 de outubro de 1962. E a mensagem está na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, que foi o último documento aprovado pelo concílio no dia 7 de dezembro de 1965. Nesse sentido, o Vaticano II mostra ser realmente um evento que se desdobra sob o macro tema da eclesiologia e da modernidade. E seu corpus mostra ser uma recomposição, como se diz em alemão, ou seja, o Vaticano II como um texto cujo último documento volta para o ponto de partida original. Mas há também uma relação teológica particular entre Gaudium et Spes e o Vaticano II do ponto de vista da recepção do concílio. Em algumas dioceses e países, e em alguns círculos específicos, a conexão imediata e inconsciente estabelecida entre o Vaticano II e os anos 60, essa expressão aqui está sendo usada em sentido pejorativo, destratou Gaudium et Spes e tudo que a Constituição Pastoral representa. Ou seja, a Igreja no mundo moderno e tudo que faz parte dessa relação é, às vezes, apresentado como o início do fim para a verdadeira tradição católica. A menos que Gaudium et Spes, é claro, seja lida em firme continuidade com a tradição passada. Gaudium et Spes é, para o bem ou para o mal, o epítome do concílio. Nesse sentido, ela é alvo da postura anti-Vaticano II, que se expressa mais com repúdio e desprezo do que com críticas teológicas. Em retrospecto, as pessoas que resumiram Gaudium et Spes na famosa manchete, a pílula e a bomba, não tinham ideia do prejuízo que estava sendo causado à recepção desse documento. Os efeitos devastadores da bomba atômica foram vivenciados figurativamente pela paisagem cultural e moral da Constituição Pastoral, que foi a primeira vítima do debate, às vezes monotemático e legalista pós-Vaticano II sobre matrimônio, família e reprodução. A guinada cultural interpretada pelo Vaticano II, e eu gostaria de repetir, a guinada cultural que não foi produzida e sim interpretada pelo Vaticano II, foi em grande parte ofuscada na impressão da opinião pública, mas também, lamentavelmente, na cultura de alguns dirigentes da Igreja, pela ideia de que a teologia católica era cúmplice da destruição do antigo sistema moral e de que Gaudium et Spes era o manifesto disso, quase como a Constituição Civil do Clero na França da Revolução. A Constituição de 1791 subordinou a Igreja Católica Romana na França ao novo governo francês. E de modo semelhante, a Constituição Pastoral
Gaudium et Spes, de 1965, supostamente subordinou a teologia católica à cultura relativista, materialista, ateísta e panteísta dos anos 60. Ora, está claro que Gaudium et Spes é o mais perfeito exemplo de um problema na recepção de um documento do Concílio Vaticano II. Uma recepção dividida, segundo linhas divisórias teológicas que se sobrepuseram a uma rejeição teológico-política do Vaticano II em geral, e especialmente do documento que abre a teologia católica para uma igreja verdadeiramente global. Como europeu, que é o meu caso, que migrou para os Estados Unidos há alguns anos, eu tenho a impressão de que esse problema é particularmente evidente no hemisfério norte do mundo e especialmente na Igreja Católica dos Estados Unidos. E está claro que a recepção problemática de Gaudium et Spes nos Estados Unidos faz parte do relacionamento problemático entre a Igreja Católica norte-americana e o Papa Francisco. É por isso que será necessário, a uma certa altura, escrever uma história da recepção teológica do Vaticano II e especialmente da recepção de Gaudium et Spes e de seu papel na cultura do ensino superior católico. Essa questão também não deixa de ser política, mas ela é, antes de mais nada, cultural. Por conseguinte, como teólogo católico, eu faço parte desse quadro. Nós fazemos parte desse quadro. As instituições de ensino superior e universidades católicas fazem parte desse quadro. É por isso que é oportuno propor agora algumas considerações referentes ao sentido da Constituição Pastoral para a Teologia Católica e, indiretamente, para as escolas e universidades católicas, onde a teologia ainda é uma parte fundamental do currículo principal. A interpretação da relação entre cultura moderna e antropologia cristã está no centro da linha divisória entre duas tendências. Avery Dulles, Joseph Komonchak e, em tempos recentes, Ormond Rush, lançaram uma luz sobre as diferenças entre a tendência chamada neo-agostiniana, por um lado, e a escola neo-tomista, por outro. Rush, em particular, as descreveu recentemente em relação às diferentes antropologias necessárias para uma correta hermenêutica dos autores do Vaticano II. Nas palavras de Ormond Rush, e eu cito agora, a escola agostiniana está querendo colocar a igreja e o mundo em uma situação de rivais. Ela vê o mundo com olhos negativos. O mal e o pecado abundam a tal ponto no mundo que a igreja deveria sempre suspeitar e desconfiar dele. Qualquer abertura para o mundo seria um otimismo ingênuo. Fim da citação. Na questão de Avery Dulles, a tendência neo-agostiniana vê a igreja como muito distante de um mundo pecador. Cito, a igreja é uma ilha de graça em meio a um mundo entregue ao pecado. Fim da citação. Nessa perspectiva, um estudo do uso de Agostinho e do agostinismo no Vaticano II, especialmente em Gaudium et Spes, nos ajudaria a nuançar essa oposição entre as duas tendências. Também porque Gaudium et Spes, a teologia central, é muito mais do que o debate entre neo-agostinianos e neo-tomistas. O parágrafo 3 de Gaudium et Spes manifesta a revolução copernicana da eclesiologia católica para as relações entre a igreja e o mundo. Eu cito, nenhuma ambição terrena move a igreja, mas unicamente este objetivo, continuar sob a direção do Espírito Consolador, a obra de Cristo que veio ao mundo para dar testemunho da verdade, para salvar e não para julgar, para servir e não para ser servido. Fim da citação. O que se segue agora é a passagem mais conhecida do início da Constituição Pastoral no parágrafo 4, onde consta a expressão sinais dos tempos, que é um dos princípios hermenêuticos principais do Vaticano II. Eu cito, para levar a cabo esta missão, é dever da Igreja investigar a todo momento os sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho.
A humanidade vive hoje uma nova fase da sua história, na qual profundas e rápidas transformações se estendem progressivamente a toda a Terra, até o fim. Até aqui a citação. Sinais dos tempos aqui não é apenas estar consciente dos acontecimentos do mundo, mas constitui uma nova semiótica do tempo. Em outras palavras, sinais dos tempos é o reconhecimento de que há fatos da história que uma apresentação da fé que seja digna de crédito não pode pôr de lado sem perder sua credibilidade. Esse é o verdadeiro sentido da formulação contida na segunda frase do parágrafo 4. Eu cito, para que a Igreja assim possa responder em linguagem inteligível a cada geração as eternas perguntas dos seres humanos acerca do sentido da vida presente e da futura, e da relação entre ambas. Até aqui a citação. Falando do ponto de vista de um teólogo profissional, Gaudium et Spes nos confronta com um desafio que tem um caráter histórico e teológico. Em outras palavras, ela coloca o papel dos teólogos especialistas em história como eu no centro da questão, a Igreja frente ao mundo. Nesse sentido, o parágrafo 5 é resgatado da aparente banalidade de seu texto, que tenta apreender a natureza do mundo moderno como um único quadro de uma ação que se encontra em processo de desenvolvimento, tendo ênfase particular à questão do conhecimento, a tecnologia, as ciências sociais e a história. Eu cito, a atual perturbação dos espíritos e a mudança das condições de vida estão ligadas a uma transformação mais ampla e profunda, a qual tende a dar o predomínio na formação do espírito às ciências matemáticas e naturais, e no plano da ação, as técnicas, fruto dessas ciências. Esta mentalidade científica modela a cultura e os modos de pensar de uma maneira diferente do que no passado. A técnica progrediu tanto que transforma a face da Terra e tenta já dominar o espaço sideral. Também sobre o tempo estende a inteligência humana o seu domínio. Quanto ao passado, graças ao conhecimento histórico, relativamente ao futuro, com a perspectiva e a planificação. Os progressos das ciências biológicas, psicológicas e sociais não só ajudam o ser humano a conhecer-se melhor, mas ainda lhe permitem exercer, por meios técnicos, uma influência direta na vida das sociedades. Até aqui a citação. Bem, em Gaudium et Spes, a teologia católica não está descobrindo nada novo. A história, a sociedade, a mudança. O que a teologia católica está fazendo aqui é reconhecer algo de cuja existência ela estava ciente o tempo todo, mas que durante muito tempo era apresentado como irrelevante ou então como um acidente da história. Gaudium et Spes recapitula o deslocamento paradigmático do Vaticano II nesse ponto. Apenas para mencionar o mais importante paralelo conciliar aqui, a Constituição Pastoral vem na história do Vaticano II depois de Dei Verbum, que é a Constituição sobre a revelação divina que foi aprovada 2 semanas antes, mas que tem uma história muito mais longa dentro do Vaticano II. E assim como no caso de Dei Verbum, para Gaudium et Spes, a história não é um acidente. A grande questão colocada abertamente de novo aqui pelo Vaticano II tem a ver com o cristianismo e o tempo. Pode o cristianismo ser moderno ou atualizado? Deveria o cristianismo ser moderno ou atualizado? Ou ele deveria ser antimoderno? E quais são os critérios para resolver essa questão? Os sinais dos tempos aqui não são apenas uma fonte a mais para a formação dos teólogos. A teologia dos sinais dos tempos faz parte da questão do modus procedendi da teologia. Gaudium et Spes não oferece soluções prontas, e sim um modus procedendi para a igreja que se defronta com o futuro. As consequências dessa reorientação da teologia em relação às opções culturais para a igreja são imediatas. Trata-se do fim da rejeição da
opção naturalmente antimodernista do século XIX para a Igreja Católica, que se defronta com a modernidade. A longa caminhada católica rumo à cultura moderna foi longa. E até recentemente os católicos não deveriam sequer ter culturas no plural. Uma cultura política, uma cultura social. Após o choque das revoluções do final do século XVIII e meados do século XIX, a modernidade era vista como o fruto por excelência da separação do mundo em relação à orientação moral da única igreja verdadeira. Só se permitia que os católicos tivessem uma interação de fato com o mundo moderno. Gaudium et Spes marca o início de uma igreja mundial. Isso põe fim à retórica do ressentimento para com o mundo moderno. Neste aspecto, há uma transição de uma utopia católica, utopia é um lugar que não existe, um não lugar, para uma igreja na heterotopia. Usando a terminologia de Michel Foucault, o teólogo alemão Hans-Joachim Sander vê na igreja de Gaudium et Spes uma heterotopia, como um barco no mundo moderno que cria um espaço diferente, um espaço outro, mas não paralelo. O deslocamento, neste caso, é da negação para o reconhecimento. O princípio-chave do Vaticano II, de modo geral, e de Gaudium et Spes em particular, é, nas palavras de Ingeborg Gabriel, especialista austríaca em ética, a hermenêutica do reconhecimento. Cito: o objetivo dessa hermenêutica do reconhecimento não é a exclusão de outros, mas o máximo de inclusão possível. Reconhecimento não significa rejeição em princípio e nem aceitação acrítica. Reconhecimento significa colocar-se em relação com o outro de maneira positiva. Esses outros são os irmãos e irmãs separados pertencentes a outras igrejas, fiéis de outras religiões e outros homens e mulheres que, embora não sejam crentes, não sejam religiosos, se atêm aos direitos humanos fundamentais, com base em um reconhecimento da única e mesma dignidade humana. Até aqui a citação. Esse reconhecimento não é apenas uma extensão da exigência de tolerância em uma sociedade que se tornou mais diversificada e plural, e sim uma exigência do Evangelho entendido corretamente. Continua dizendo Ingeborg Gabriel, esse reconhecimento constitui o fundamento da unidade da qual a Igreja é sacramento e instrumento. Nessa unidade, a ética do Evangelho se torna real, como ética marcada pela justiça e pelo amor, que se estende inclusive ao amor aos inimigos. Até aqui a citação. Quais são, então, os reconhecimentos mais específicos provenientes dessa hermenêutica do reconhecimento para a Igreja Católica e a teologia católica? Algumas vou mencionar. Em primeiro lugar, a hermenêutica do reconhecimento significa para a teologia católica reconhecer o atual horizonte cultural como um horizonte constitutivo para a teologia e o magistério da Igreja, não apenas em termos de inteligibilidade, mas, acima de tudo, em termos da validade do conteúdo teológico. A teologia e as ciências são o campo mais diretamente afetado por isso. Por exemplo, é interessante saber que a única menção indireta de Galileu em documentos oficiais da Igreja, entre 1633 e 1992, quando João Paulo II reabilitou o cientista, se encontra na nota de rodapé 63 de Gaudium et Spes. Em segundo lugar, hermenêutica do reconhecimento significa aceitar o fato de que nós vivemos em uma era de crítica e de abordagem crítica. Nessa era de abordagem crítica, surge a necessidade de surge a necessidade de uma nova fundamentação para o horizonte de sentido moral político, mas também religioso, no contexto da percepção moderna da história, marcada pela autonomia e pela experiência da racionalidade. Isso implica um contexto teológico e eclesial de igreja na pós-modernidade, que é composto não apenas da modernização, mas também de rupturas na tradição e de uma cultura de dissenso comunicacional na sociedade e dentro da igreja.
Em terceiro lugar, hermenêutica do reconhecimento significa uma nova ideia de cultura que exige o fim de uma subcultura católica emparedada, isolada, e o início do fim da alternativa entre subcultura, que é típica de um catolicismo minoritário, e cultura dominante, que é típica da cristandade europeia. O início de um mundo multicultural significa o fim de uma justaposição de culturas e o reconhecimento da fertilização cruzada das culturas. Embora Gaudium et Spes tenha sido acusada de ser excessivamente otimista em relação à cultura, a Constituição Pastoral vê com clareza a ambivalência e o reverso, o outro lado da modernidade que podemos ler no parágrafo 4. Eu cito: nunca o gênero humano teve ao seu dispor tão grande abundância de riquezas, possibilidades e poderio econômico. E, no entanto, uma imensa parte dos habitantes da Terra é atormentada pela fome e pela miséria, e inúmeros são ainda os analfabetos. Nunca os seres humanos tiveram um tão vivo sentido da liberdade como hoje, em que, entretanto, surgem novas formas de servidão social e psicológica. Fim da citação. Por outro lado, o Vaticano II é menos multicultural do que nós poderíamos esperar. Um certo cânone euro-ocidental ainda é muito visível nele. Para nós, agora, isso não implica aceitar acriticamente um paradigma multicultural dado, e sim entender a mudança de horizontes do concílio, examinando a relação entre a cultura católica e a cultura como tal. E o maior deslocamento aqui, entretanto, não é a passagem do pessimismo para o otimismo, e sim de uma ideia canônica de cultura, ou seja, uma única cultura católica, para uma ideia mais pluralista e histórico-crítica de culturas no plural, na Igreja Global. Nesse sentido, há uma avaliação nova e problemática da relação entre cultura e universalidade. As palavras de Ingeborg Gabriel, de novo, eu cito: embora a modernidade vise a universalidade, factualmente ela não é universal, mas tão particular quanto outras culturas, cujas vantagens e desvantagens devem ser distinguidas em consonância com o Evangelho. Assim, de fato, atualmente não há uma justaposição de culturas, mas um entrelaçamento, uma interpenetração e, na melhor das hipóteses, uma fertilização entre diferentes formas de cultura. Enquanto uma modernidade em processo de globalização continua sendo hegemônica. Até aqui a citação. Isso nos leva à quarta questão referente ao catolicismo e à globalização em termos da responsabilidade global da Igreja para com o mundo e a humanidade. A hermenêutica do reconhecimento significa uma nova forma de articulação da reivindicação ou pretensão global universal da Igreja Católica em termos de humanização. A humanização faz parte da nossa caminhada rumo ao reino. O parágrafo 40 da Gaudium et Spes fala sobre cidadania celestial e terrena, ao falar sobre a Igreja e o mundo em termos de uma relação mútua, de um relacionamento dialógico. Nas palavras de Hans-Joachim Sander, mais uma vez, a representação da salvação significa não apenas uma comunicação da graça de Deus, mas também um ato pastoral. Ela se torna real quando reforçamos a dignidade humana e enfatizamos o sentido da vida diária do cotidiano para a salvação. Quando a Igreja contribui para condições de vida mais humanas para os seres humanos, isso evidencia a natureza supernatural da Igreja. Até aqui a citação. Em quinto e último lugar, a hermenêutica do reconhecimento significa reconhecer que a modernidade é culturalmente carregada sobre os ombros do cristianismo, mas que ela é também um filho fugido, nas palavras de Karl Rahner. Isso coloca a Igreja direta e claramente no mundo. O mundo é o lugar do Evangelho.
E uma palestra dada em uma reunião da Comissão de Estudos da Igreja Católica Romana e da Federação Luterana Mundial, realizada na Suécia em setembro de 1968, Walter Kasper, na época ainda jovem, usou a Constituição sobre a Revelação Divina, Dei Verbum Mea Gaudium et Spes, especialmente os parágrafos 40, 44 e 62, para articular a relação entre o Evangelho e o mundo. O mundo como um locus theologicus, isto é, um locus teológico, ou seja, um critério teológico. Eu cito, nós nos defrontamos com o Evangelho não apenas ouvindo a Escritura, a tradição e o magistério, mas também, necessariamente, ouvindo o mundo. A história humana concreta é uma parte constitutiva da revelação. Nós nos defrontamos com o Evangelho não só no contexto de circunstâncias históricas, das quais nós pudéssemos dissociá-lo. A história não é o contexto. A história é o próprio texto. O Evangelho não é uma doutrina sem história, nem uma dialética universal da existência, mas está vinculado a uma história concreta que aconteceu uma única vez. Este mundo concreto, que muda historicamente, faz constitutivamente parte do evento do Evangelho. O mundo é um locus teológicus, isto é, um critério para saber se o Evangelho é implementado adequadamente. Em última análise, a razão da hermenêutica do reconhecimento é o desejo da Igreja de seguir o exemplo de Jesus, deixando para trás, tanto quanto possível, outros exemplos que não correspondam ao exemplo de Jesus. Este é o sentido do termo pastoral no Vaticano II. Pastoralidade é a expressão teológica para designar a redescoberta espiritual da história concreta de Jesus na vida da Igreja. O Vaticano II e Gaudium et Spes, especialmente, são o mais elevado momento da teologia pastoral como hermenêutica histórica da verdade cristã. Nas palavras de Giuseppe Ruggieri, Christoph Theobald, em seu livro, falou de Gaudium et Spes como parte do Vaticano II, como iniciação de um processo teologal de aprendizagem. Aprendendo do exemplo estabelecido pela vida de Jesus, como é que chegamos até a vida concreta da Igreja? Quais são as consequências desses reconhecimentos efetuados pela Gaudium et Spes? O que isso significa para o nosso horizonte cultural atual, para a relação entre cultura da crítica e do dissenso, para a questão das subculturas e da universalidade, para o impulso para a humanização no mundo como o lugar do Evangelho? Primeiro, à luz da hermenêutica do reconhecimento, o que, para uma igreja aprendente, é uma nova compreensão do papel apropriado, mas não exclusivo, que o paradigma greco-latino deveria desempenhar em uma teologia que busque uma catolicidade verdadeiramente universal. Isso não se deve apenas ao fato de que a apropriação desse paradigma greco-latino por parte das igrejas católicas da Europa Ocidental e da América do Norte seja questionável, ao menos como uma apropriação exclusiva. É por causa do deslocamento, descrito por Bernard Lonergan em sua famosa palestra de 1968, intitulada Atomismo para Amanhã, o deslocamento de uma cultura classicista para um mundo marcado pela consciência histórica. Eu cito: elas são mudanças não na autorrevelação de Deus ou na nossa fé, e sim na nossa cultura. São mudanças como aquelas que ocorreram quando os primeiros cristãos passaram da Palestina para o Império, para dentro do Império Romano, quando a escolástica cedeu ao humanismo, ao Renascimento, à Reforma e à Contra-Reforma. Nossa era é uma nova era. E há tarefas enormes que estão à nossa frente. Mas é mais provável que nós consigamos dar conta delas se nos dermos o trabalho de entender o que está avançando e por que está avançando. Até aqui a citação. O Vaticano II, acho eu, orienta esse deslocamento intelectualmente. Mas nós deveríamos lembrar que o Concílio mal dá início a esse deslocamento individual institucional, como todos sabemos.
Gaudium et Spes toma o tempo presente como locus teológicos, o que significa, em minha opinião, o seguinte: que a igreja examina a história e o presente para entender mais profundamente o Evangelho, isto é, onde o Evangelho já está, mesmo sem a igreja, e onde a igreja pode reconhecer o Evangelho e ser inspirada por ele. B, que a igreja só pode anunciar o Evangelho na linguagem e no contexto da atualidade. O discurso sobre a contextualidade e enculturação no Vaticano II começa com a Constituição Litúrgica, o primeiro documento, o Sacrosanctum Concilium, e conclui com Gaudium et Spes. C, que a igreja acredita na capacidade do Evangelho de sustentar o encontro com os tempos presentes. João 23, no discurso de abertura, Gaudet Mater Ecclesia, disse que os profetas da desgraça se portam como se, no tempo dos concílios ecumênicos precedentes, tudo fosse triunfo completo da ideia da vida cristã e da justa liberdade religiosa. Até aqui a citação. A história da igreja nos assegura em relação à natureza mítica das eras de ouro do passado. D, que a igreja necessita, em muitos casos, da ajuda de especialistas para entender o mundo de hoje. Em outras palavras, a igreja precisa reconhecer humildemente sua ignorância em alguns assuntos. E que a igreja aceita o fato de que todo o povo de Deus tem a tarefa, mas especialmente os líderes ou dirigentes, os teólogos da igreja têm essa tarefa, de ouvir antes de formar um juízo sobre os sinais dos tempos. E F, que a igreja oferece uma perspectiva claramente libertadora. A teologia como libertação de formas modernas de escravidão e opressão. Bem, tudo isso tem uma implicação clara para o currículo central de uma igreja católica aprendente e de cada pessoa católica aprendente. Nessa cultura cosmopolita moderna da Igreja do Vaticano II, as artes liberais têm, ou deveriam ter, um lugar central. A capacidade de formar um juízo sobre os sinais dos tempos exige uma consciência cultural que é o oposto contrário do utilitarismo. O cuidado do bem comum exige um conhecimento central, porque o mundo, assim como é apresentado por Gaudium et Spes, não é um mundo transparente, é um mundo ambíguo, um mundo sempre mutante. Nesse sentido, a Constituição Pastoral é um manifesto antipositivista. Mais uma vez, nas palavras de Christoph Theobald, eu cito: necessitamos mais do que nunca do discernimento juízo como uma postura fundamental da fé. Até aqui a citação. O concílio louvou a consciência como sendo o centro mais secreto e o santuário do ser humano. E esse louvor exige um cuidado com a formação da consciência. A ética da humanização da Igreja do Vaticano II exige de seus dirigentes uma certa medida de cultura humanista que é diferente do humanismo secular moderno. O que da Igreja Aprendente nos leva ao quinto ponto, ou seja, a questão do quem para essa Igreja Aprendente. A hermenêutica do reconhecimento significa o reconhecimento de que há novos sujeitos e de suas vozes, mulheres, jovens, os pobres e as culturas em um mundo pluralista. Suas vozes devem ser reconhecidas como vozes no mundo moderno lá fora e também como vozes na igreja de hoje. Gaudium et Spes é dirigida a todos os homens e mulheres de boa vontade. Isso prepara um novo terreno para uma igreja que ensina, mas também aprende. Como essa igreja está aprendendo? Como uma igreja
que tem apreço pelos pobres e sua própria pobreza como humildade, a igreja visionada por Gaudium et Spes opera no mundo do conhecimento com sobriedade, com austeridade, com simplicidade, com agilidade mental, com castidade intelectual, mas também com magnanimidade e generosidade. Essa hermenêutica do reconhecimento significa, para a questão do onde de uma igreja aprendente, ir às periferias, como o Papa Francisco disse repetidas vezes, e especialmente em sua exortação apostólica Evangelii Gaudium. Há um quadro maior sobre a ambivalência da modernidade em Gaudium et Spes, nos parágrafos 4 a 9, mas essa ambivalência não substitui a solidariedade fundamental da igreja com a humanidade e sua história. Agora, algumas conclusões. Ainda vale a pena considerar o Vaticano II? O historiador jesuíta Stephen Schlosser, da Universidade Loyola em Chicago, escreveu recentemente um ensaio muito provocativo, intitulado Dançar na beira do vulcão, a biopolítica e o que aconteceu após o Vaticano II. Um ensaio que avalia criticamente o legado do Vaticano II à luz do tumultuado período pós-conciliar e especialmente à luz do advento das chamadas questões da vida e, em termos mais gerais, da biopolítica. Isto é, questões de gênero, sexualidade, eugenia, matrimônio e família, celibato, raça, a moralidade das novas armas e novas formas de guerra. E na conclusão de seu ensaio, Stephen Schlosser escreve o seguinte, eu cito, os anos de 1962 a 65 representam um fulcro. Quando olhamos dezembro de 65 do ponto de vista político, o concílio parece ter celebrado um armistício com a modernidade. Entretanto, olhando o mesmo momento da perspectiva biopolítica, o concílio parece ter sido pego desprevenido, lutando para acompanhar correntes rápidas que superam sua capacidade de compreender. Uma forma de interpretar historicamente esse aparente paradoxo é que, em 1965, as questões biopolíticas tinham assumido o lugar que tinha ficado vago recentemente e fora no passado ocupado por questões políticas dos séculos XVIII e XIX. Exatamente quando o concílio celebrava euforicamente sua paz com o passado, ele dançava com o passado. O concílio dançava sem saber na beira de um vulcão. Fim da citação. Bem, o mundo de 2015 é, sem dúvida, diferente do mundo de 1965. Mas a diferença no que nós queremos dizer com o mundo moderno entre 1965 e 2015 só solaparia o Vaticano II se nós tomássemos o Vaticano II como um paradigma e não como um evento paradigmático. Ou seja, o Vaticano II como algo que mudou não só proposições teológicas, mas mudou o método de fazer teologia. Gaudium et Spes oferece não um conjunto de respostas pré-definidas, mas uma avaliação provisória e uma pedagogia, um modus procedente capaz de enfrentar as novas questões. Um dos mais importantes comentadores do Vaticano II na última década, o Peter Hünermann, publicou recentemente um ensaio intitulado O que disse o Vaticano II, que reflete a pergunta feita por Karl Rahner em uma famosa palestra que ele deu em Roma em dezembro de 1965, bem no finzinho do Vaticano II. Nesse ensaio, Hünermann oferece um resumo muito eficaz, em 10 páginas, do ensinamento do Vaticano II, em termos de uma reorientação fundamental da teologia católica. E, em particular, ele diz o seguinte a respeito do ensinamento do Vaticano II, à luz das mudanças na posição da Igreja em um mundo pluralista. Eu cito Peter Hünermann, os enunciados do Vaticano II adquirem sua plausibilidade justamente a partir dessa situação nova. Com isso, eles se tornam responsavelmente reafirmáveis. Isso porque também os enunciados de fé precisam ser fundamentados em sua credibilidade.
Só assim existe uma ratio fidei, uma fé responsável e, com isso, razoável. Espero que eu tenha tempo ainda de ler a última página. Nesse momento, no tempo e em nossa cultura, o legado de Wagner Matsepes representa uma herança muito delicada. Não apenas para a sobrevivência do legado do Vaticano II, mas para a sobrevivência de um catolicismo capaz de interagir com o imaginário social moderno e pós-moderno. Trata-se de uma herança particularmente delicada para a Igreja Católica e para o ensino superior católico. O bem comum e o bem comum universal são extremamente, especialmente nos Estados Unidos, especialmente difíceis de justificar na ausência, ou de defender na ausência de uma recepção eclesial e magisterial de Gaudium et Spes. A crise da ideia de bem comum em alguns quadrantes católicos é um produto do cinismo contra o Vaticano II e do pouco caso feito de Gaudium et Spes em particular. Sem a cosmovisão universal cosmológica da Constituição Pastoral, a modernidade se torna facilmente o triunfo de narrativas identitárias. Nas palavras do teólogo italiano Pierangelo Sequeri, a narrativa antropológica, no narcisismo de massas de hoje, não cria democracia a partir das diferenças, e sim a partir do microconflito obsessivo em torno da identidade. Fim da citação. Há aqui um elemento teológico-político central na cultura de Gaudium et Spes que tem enormes consequências para a Igreja e para a ideia de uma educação católica atualmente. O Vaticano II e Gaudium et Spes, especialmente, recebe e aceita elementos de uma cultura cosmopolita moderna, que se derivam tanto da tradição cristã quanto de uma modernidade secular que o próprio cristianismo ajudou a criar, engendrando a ideia de um ordenamento jurídico internacional e a ética da solidariedade global. À luz dos sinais de nossos tempos, hoje, acho eu, no início do século XXI, isso nada perdeu de sua relevância. As perspectivas morais e políticas universais do Vaticano II provêm de um processo criativo de interpretação que não está fechado nem concluído. Muito obrigado por sua atenção.